Bom dia, meus queridos do 8º ano, tudo bem? Na nossa aula de ciências de hoje, nós vamos fazer a correção e a conclusão do capítulo 3, né? Vamos pegar o nosso livro na página 308 para respondermos a 4ª e a 5ª questão. Em seguida, a gente vai continuar com os animais, né? E vamos concluir sobre hoje os vertebrados. Vamos lá? Todo mundo com o livrinho na mão, página 308. Na página 308, nós já respondemos na aula passada a primeira, a segunda e a terceira questão. Hoje nós vamos concluir com a 4ª e 5ª questão. A 4ª questão diz o seguinte: a fecundação externa ocorre por meio do encontro dos gametas na água. Cite 3 filos de animais em que essa estratégia reprodutiva acontece, ou seja, de fecundação ser externa no ambiente aquático. Então, nós já estudamos os poríferos, né? Os quinidários também fazem isso, né? E os equinodermata, que são as estrelas do mar, os ouriços, né? E as bolachas da praia, né? Na 4ª questão. Poríferos, quinidários e equinodermos. 5ª questão. Os insetos apresentam 3 tipos de desenvolvimento, né? Ametábolos, hemimetábolos e holometábolo. Descreva esses tipos de desenvolvimento. Você vai caracterizar cada um dos tipos de desenvolvimento dos insetos. Nós temos os insetos ametábolos, que são aqueles insetos que não apresentam metamorfose, né? O filhote, ele já nasce semelhante ao adulto, tá? Nós temos como exemplo a traça de livro, né? Que é um inseto que tem um desenvolvimento ametábolo. Temos aqui o desenvolvimento hemimetábolo, né, que tem uma metamorfose incompleta. O que é metamorfose? É mudança, tá, gente? Transformação, mudança na morfologia, né, na forma do animal. Então, esses aqui não tem metamorfose, tá? A traça de livro, ela já nasce uma miniatura do adulto. Os hemimetábolos são aqueles com metamorfose incompleta, ou seja, ele vai mudar muito pouco. O filhote nasce do ovo, passa por algum estágio, né, que a gente chama de ninfa, e depois chega no adulto. A gente tem como exemplo o gafanhoto, tá? O gafanhoto, ele tem um desenvolvimento hemimetábolo e ele nasce do ovo muito parecido com o adulto, ele só não tem as asinhas. Aí ele vai mudar desse estágio para o adulto somente com o surgimento de asas, tá? Por isso que a metamorfose, ela é incompleta. E os insetos holometábolos, né, que são aqueles que apresentam uma metamorfose totalmente completa. É o caso, por exemplo, da borboleta, né? A borboleta, ela tem um inseto filhote, né, que no caso é a larva, que é totalmente diferente do adulto. Aí ele vai passar por um estágio de larva, de pupa, e depois é que ele vai desenvolver no adulto, que seria a borboleta, ok? Então, confiram aí se vocês realmente fizeram direitinho, tá? Bom, então hoje nós vamos falar ainda sobre os animais, né? Continuando aí o último filo do reino animal, que é o filo Chordata. O filo Chordata, ele é também chamado de vertebrados, porque a maioria dos representantes apresentam um corpo com vértebras, tá? Com algumas exceções. E o que esse grupo tem em comum? Todos eles apresentam um cordão nervoso dorsal. O que é esse cordão nervoso dorsal, professor? É um cordão nervoso que o sistema nervoso ele fica no dorso, aqui nas costas, tá? Da nuca para as costas. Tem uma notocorda. A notocorda é o eixo de sustentação do embrião, que em alguns casos vai ser substituído pela coluna vertebral. Temos fendas branquiais. O que são fendas branquiais? São aberturas, né, na faringe, que vai em alguns grupos originar ou as próprias brânquias, como é o caso dos peixes, ou os pulmões, no caso dos mamíferos, tá? E temos uma cauda pós-anal. Após o ânus, muitos cordados apresentam essa cauda ou o resquício dela. No nosso caso do homem, né, nós não temos cauda pós-anal, mas nós temos um resquício, que é aquele ossinho do cóccix, tá? Uma série de ossos que formam o finalzinho da nossa coluna vertebral, ok? Bom, quais são os grupos de cordados que nós vamos estudar?
Temos os peixes, né? Os peixes são animais exclusivamente aquáticos, vivem tanto em ambiente de água doce quanto salgada, se locomovem por nadadeiras, peitorais, dorsais, anais, pélvicas, tá? E caudais. Tem um corpo coberto, né, de escamas, que dependendo do tipo de peixe, pode ser escamas mais fáceis de serem destacadas ou não. E respiram por brânquias, tá? Temos dois grupos de peixes, os peixes cartilaginosos e os peixes ósseos. Os cartilaginosos, a principal diferença está no esqueleto, tá, gente? Cartilaginoso tem um esqueleto de cartilagem, que são os tubarões, raias, os cações, e os peixes ósseos, eles apresentam um esqueleto ósseo. Uma outra curiosidade também é em relação à fecundação, né? Nos peixes cartilaginosos, a fecundação ela acontece dentro da fêmea, ela é interna, e nos peixes ósseos a fecundação ela é na água, ela é externa, tá? A pele dos tubarões, né, é uma pele áspera, coberta por escamas que são revestidas por esmalte, lembrando o esmalte que temos também nos dentes, tá? São animais, os tubarões, dependendo do grupo, tá, gente? Eles podem ser ovíparos, quando eles põem ovos, ovovivíparos, quando os ovos, eles não põem os ovos, mas os ovos ficam presos dentro de um oviduto, que é uma das partes do sistema reprodutor feminino lá do tubarão. E aí, quando esse ovo já está com o embrião todo desenvolvido, é que o tubarão ele elimina, né, e já vai nascer aquele filhote. Ou podem ter tubarões que nós chamamos de vivíparos, que o desenvolvimento é todo dentro da fêmea e a fêmea, no momento do parto dela, ela vai eliminar o tubarãozinho sem ter ovos, já vai nascer, ok? E aqui as escamas dos peixes ósseos, elas são implantadas em fileiras, né? É só você pegar uma faca, por exemplo, você vai pegar um cará-tilápia, né, que é um peixe ósseo. Para você tirar as escamas, são mais fáceis de serem destacadas. É só passar uma faca ou uma colher no sentido contrário, tá? Aqui nós temos o tubarão como representante dos peixes cartilaginosos e o peixe palhaço como representante dos peixes ósseos. Aqui, ó, as aberturas das brânquias são abertas. Nos peixes ósseos, eles têm um ossinho aqui, ó, que fica abrindo e fechando, onde vão estar as brânquias, que são também chamadas de guelras. Tá? Uma outra diferença é que a boca do tubarão ela fica aqui no ventre dele, ó, na parte de baixo. E no peixe ósseo a boca fica na extremidade terminal. Agora vamos falar sobre os anfíbios, né? Esse grupo é um grupo de transição entre o ambiente aquático e o ambiente terrestre. Foram os primeiros vertebrados a conquistar um ambiente terrestre. Temos sapos, rãs, pererecas, cobras cegras, salamandras, que são representantes desse grupo, tá? Eles dependem ainda de água para a fecundação. É como se ele fosse, né, uma briófita, né, que seria um organismo de transição entre o ambiente aquático e o ambiente terrestre. Quais são as principais características dos anfíbios? Pele fina, úmida, não tem escamas, então eles não têm proteção na pele, a pele fina e úmida. Eles não são encontrados em locais de seca, tá, gente? Eles sempre procuram locais úmidos. E por isso que eles têm a pele fria, né? Uma rãzinha, quando pula em você, fica molhado, fica realmente úmido. Por quê? Porque esses animais, eles não têm um pulmão muito desenvolvido. E aí eles fazem a respiração também pela pele. Uma respiração chamada de respiração cutânea. A fecundação deles também é na água, né? É externa. Certo? E o filhote, né, que é a larva, é chamada de girino, no caso dos sapos, né? Então aqui nós temos 3 grupos de anfíbios. Os anuros, que são aqueles que têm 4 patas, mas não têm cauda, sapos, rãs e pererecas, tá? Eles sofrem metamorfose. Os caudata, como o próprio nome diz, a salamandra, tem 4 patas, mas também tem uma cauda. E temos o grupo dos Gymnophiona, que são as cobras cegas. Cobra cega, gente, é só um termo popular, tá? Não é cobra, porque cobra não é anfíbio. Cobra está no grupo dos répteis. O termo cobra é só por conta da forma que eles apresentam no corpo, tá? Eles não apresentam estruturas locomotoras. Olha aqui a cobra cega, também chamada de Cecília, ó.
tá? O nome popular é cobra, mas isso aqui é um anfíbio, a pele é fina, úmida, não tem escamas. Aqui nós temos o sapo, do grupo dos anuros, né, juntamente com as pererecas, e nós temos o grupo caudata, que tem as 4 patas e também tem uma cauda, ok? Vamos falar agora sobre os répteis, né? Os répteis nós temos lagartos, jacarés, crocodilos, tartarugas, né? E são os primeiros animais a ter adaptações realmente para a terra firme, né? Mais protegido bem do que os anfíbios. Por quê? Eles apresentam um ovo com casca rígida, certo? E isso serve para proteger o embrião. A fecundação deles, né, não é externa como a dos anfíbios, ela é interna, ela é dentro da fêmea. A pele deles é totalmente adaptada a ambientes secos, que é uma pele seca, espessa, que podem apresentar escamas, como é o caso das serpentes, placas ósseas, como é o caso, por exemplo, dos crocodilos, né, ou placas córneas. Então, eles têm uma pele protegida, rica em queratina, que é uma proteína que vai impedir do animal se desidratar. E eles respiram por pulmões, né? A respiração pulmonar também foi uma aquisição ao longo da evolução dos répteis que fizeram com que eles tivessem uma melhor adaptação ao ambiente terrestre do que mesmo os anfíbios, tá? Temos 3 grupos aqui de répteis, que são os testudíneos, também mais conhecidos como quelônios, tartarugas, cágados e jabutis. As tartarugas, elas vivem no ambiente aquático, elas só saem para a sua desova, né, nas praias, tá? Os cágados, né, eles são bem parecidos com os jabutis, mas o jabuti, ele é terrestre. E o cágado, ele passa parte do tempo na água e parte do tempo na terra. Temos os crocodilianos, que são jacarés, crocodilos e os gaviais. E temos também os escamados, onde estão as serpentes, né, as cobras, que são os ofídeos, e também os lagartos, tá? Aqui nós temos alguns representantes do grupo, né? Jacaré, a serpente, lagartos e tartarugas. Todos apresentam pele grossa, né? Aqui com escamas, certo? O jacaré com placas córneas, aqui com plastrão, ó, que vai ajudar na proteção desses animais contra os seus predadores. Temos a iguana, né, o dragão de Komodo, que é o maior dos répteis, ok? Agora vamos falar um pouco sobre as aves. As aves são animais, juntamente com os mamíferos, capazes de controlar sua temperatura interna, ou seja, a temperatura do nosso corpo ela é praticamente constante, diferente dos peixes, anfíbios e répteis, que a temperatura do corpo deles vai variar de acordo com o ambiente. Nas aves e mamíferos não, mantém essa temperatura constante. E uma das coisas que faz com que a temperatura desses animais, aves e mamíferos, serem constantes, né, para que nós sejamos chamados de homeotérmicos, é, no caso das aves, a presença de penas, tá? Então, a pena acaba fazendo isolamento térmico e protegendo o animal de temperaturas externas. E outra seria o coração, né? O coração já dividido em 4 cavidades, para que a gente possa ter uma eficiência melhor nesse controle da temperatura. Então, presença de penas nas aves, né? Ajuda no isolamento térmico, e não só no isolamento térmico, também no voo. E quais foram as adaptações que as aves tiveram para voar? Existem aves que voam, existem aves que não voam. Nas aves que voam, né, elas têm penas, têm ossos pneumáticos, a própria forma do corpo, né, o seu formato aerodinâmico, com a cabeça fina, as asas projetadas e uma cauda, tipo semelhante à do avião, né, para ter um melhor equilíbrio, tá? A ausência de dentes, né? As aves não têm dentes justamente para ficarem mais leves, e também a eliminação de urina semipastosa constantemente, né? Ela está todo o tempo defecando junto com fezes e urinas para diminuir também o peso. Elas são ovíparas, né? Põem ovos e os seus ovos ficam fertilizados, né? Depois de algum tempo vão nascer os filhotes, tá? No caso da galinha dura 21 dias, né?
E os mamíferos também nós somos homeotérmicos, temos como característica principal presença de pelos na pele, glândulas mamárias desenvolvidas nas fêmeas que são produtoras de leite. Temos 3 grupos de mamíferos. O maior grupo é esse aqui, dos placentários. Os monotremados temos ornitorrinco e equidna, que são os únicos mamíferos que põem ovos. Temos os marsupiais, como cangurus, gambás, os koalas, que tem uma bolsa onde encontram-se as mamas, tá? Para terminar o desenvolvimento do filhote, eles nascem prematuros. E os placentários são aqueles, né? Mais de 95% dos mamíferos são placentários. Eles apresentam a placenta, que é uma estrutura que vai levar nutrição e oxigênio para o filhote. Ok? Aqui nós temos o ornitorrinco e a equidna, que são mamíferos que põem ovos. Temos o marsupiais, olha aqui a bolsa, ó, com o filhote dentro. Esses filhotes, gente, eles nascem bem prematuros e eles vão se agarrando no pelo e vão para dentro dessa bolsa. E ficam lá mamando até se desenvolver. E aqui temos os mamíferos placentários, né, que constituem a maioria, tá? Agora, na página, isso aqui é uma atividade de classe, né, gente, da página 315, nós temos essa atividade, tá? Então, peguem aí o livro, né? A primeira questão, a gente tem essa sequência, tá? De alternativas. A segunda, que características os vertebrados têm em comum, né? Cordão nervoso dorsal, todos eles têm. Terceira questão, além do ovo com casca, quais outras características ajudaram os répteis a conquistar um ambiente terrestre? Tá? Uma pele, né, revestida por escamas, que ajuda a impedir a desidratação, tem órgãos locomotores mais adaptados à locomoção e também a respiração pulmonar. A quarta questão, vocês vão desenhar um desenhozinho parecido com esse, tá? Tentem desenhar ou então imprimam e colhem aí na quarta questão. A quinta questão, nós temos as penas, né, são estruturas exclusivas das aves. Explique quais são as funções dessas estruturas, né? Controlar a temperatura e ajudar no voo. O que são ossos pneumáticos? Qual é a sua relação com o voo? São ossos ocos, né? Adaptados para o voo. Eles são mais leves e têm uma conexão com o sistema respiratório, fazendo com que as aves fiquem mais leves. Sétima questão. Quais são as duas características que todos os mamíferos têm, né? O nome mamária ou mamíferos, glândulas mamárias e pelos na pele. E a oitava, porque os mamíferos placentários são considerados um grupo com alto sucesso evolutivo, né? Porque é o grupo mais diversificado, né? Os filhotes, eles têm uma placenta e justamente isso faz com que o bebê se desenvolva no maior espaço de tempo e isso aumenta também a taxa de sobrevivência. E vamos finalizar aqui na página 316, vocês vão dar um pausezinho aí no vídeo de vocês para poder preencher essas lacunas, tá bom? Ok? Então a gente vai ficando por aqui na nossa aula de hoje, lembrando que a agenda de vocês, ela vai seguir de forma complementar, né, a essa aula. E na próxima semana vocês vão fazer o simulado, tá? A gente não tem aula de ciência, a gente vai ter o simulado. Então, estudem pelo livro, pelos exercícios, tá? Tenham todos uma boa semana e até a próxima aula. Tchau, tchau, pessoal.